Imagine por um momento, você está vivendo um dia comum, rotineiro, quando de repente os céus se abrem e um som nunca antes ouvido pela humanidade ecoa por toda a terra. É a última trombeta. Em um piscar de olhos, num momento mais rápido que um relâmpago, tudo muda, para sempre. Os mortos em Cristo ressuscitam primeiro. Depois, aqueles que estão vivos são transformados instantaneamente. Corpos glorificados, encontro nas nuvens, eternidade com o Senhor. Mas você está preparado? Você realmente entende o que as Escrituras revelam sobre este momento que definirá toda a história da humanidade? Hoje vamos mergulhar profundamente nas 4 passagens bíblicas mais importantes sobre a última trombeta. Paulo revela mistérios eternos. Jesus descreve sua vinda gloriosa. João testemunha a 7ª trombeta no Apocalipse. Prepare seu coração. Abra sua Bíblia e deixe que o Espírito Santo fale com você através da palavra de Deus sobre o evento mais extraordinário que está por vir. A última trombeta soará. A pergunta é: você estará pronto? Se você anseia pela volta de Jesus, inscreva-se no canal e ative o sininho. Deixe seu like, comente qual aspecto da segunda vinda mais toca seu coração e compartilhe com outros irmãos. Agora, vamos mergulhar no primeiro mistério revelado por Paulo sobre a última trombeta. 1 Coríntios 15, 51, 52. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Na quietude solene de uma manhã eterna, quando os céus se abrirem como um pergaminho desenrolado e a glória do Senhor se manifestar em toda a sua plenitude, soará aquela que será a mais sublime e definitiva das trombetas. Paulo, servo fiel do Cristo ressurreto, teve o privilégio de receber do próprio Deus uma revelação extraordinária sobre os últimos tempos, um mistério que permanecera oculto desde a fundação do mundo. Nas páginas sagradas de sua carta aos Coríntios, o apóstolo desvenda uma verdade que deve fazer tremer de expectativa o coração de todo crente. Nem todos dormirão no pó da terra, mas todos seremos transformados numa gloriosa metamorfose que marcará o clímax da história da redenção. Quando Paulo fala de um mistério, ele não se refere a algo incompreensível ou enigmático, mas sim a uma verdade divina que estava oculta nos conselhos eternos de Deus e que agora é revelada aos santos pelo Espírito Santo. Este mistério específico diz respeito à natureza extraordinária do arrebatamento da igreja, evento que demonstra de forma inequívoca a vitória absoluta de Cristo sobre a morte. Desde que o pecado entrou no mundo através de Adão, a humanidade tem vivido sob a sombra da mortalidade. Mas para aqueles que foram lavados no sangue do Cordeiro, a morte não terá a palavra final. A transformação mencionada pelo apóstolo não é apenas uma mudança física, mas uma transfiguração completa de nosso ser, onde este corpo corruptível se vestirá de incorruptibilidade e este corpo mortal se revestirá de imortalidade. O tempo dessa transformação é descrito com uma precisão que revela a soberania absoluta de Deus sobre todos os eventos da história. Num momento, num abrir e fechar de olhos, indica uma instantaneidade que transcende nossa compreensão temporal limitada. No idioma original, a expressão sugere algo que acontece mais rapidamente que um piscar de olhos, uma velocidade que somente o poder criador de Deus pode executar. Não haverá processo gradual, não haverá preparação prévia que possamos fazer além de estarmos em Cristo. Será um ato soberano e instantâneo do Todo-Poderoso, que transformará completamente aqueles que, nele creem, a última trombeta mencionada por Paulo carrega consigo um significado profundo que ecoa através das Escrituras. Nas tradições judaicas, as trombetas eram instrumentos sagrados utilizados para convocar o povo
anunciar eventos importantes e proclamar a presença de Deus. A última trombeta representa o chamado final de Deus para a sua igreja, o momento supremo em que ele reunirá os seus escolhidos dos 4 cantos da terra. Esta não será uma trombeta qualquer, mas aquela que encerrará definitivamente a era da graça e inaugurará a plenitude do reino de Deus. O som dessa trombeta celestial reverberará não apenas na dimensão física, mas atravessará os véus entre o mundo dos vivos e dos mortos, despertando aqueles que dormem em Cristo para a ressurreição gloriosa. Quando a última trombeta soar, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, seus corpos glorificados emergindo dos túmulos numa demonstração esplendorosa do poder ressurretor de Jesus. Estes não serão mais os corpos frágeis e limitados que conhecemos, sujeitos à enfermidade e à deterioração, mas corpos espirituais, imperecíveis, adequados para a vida eterna, na presença do Rei dos Reis. Simultaneamente, aqueles que ainda estiverem vivos naquele momento glorioso experimentarão uma transformação igualmente extraordinária, seus corpos terrestres sendo instantaneamente modificados para se conformarem à imagem do Cristo ressurreto. A profundidade teológica dessa revelação vai muito além do evento em si, pois ela demonstra a fidelidade de Deus às suas promessas e o cumprimento perfeito do plano da salvação. Desde o Jardim do Éden, quando Deus prometeu que a semente da mulher pisaria na cabeça da serpente, toda a história da humanidade tem caminhado em direção a este momento culminante. A última trombeta representa o amém definitivo de Deus a todas as suas promessas. A consumação plena da obra redentora iniciada no Calvário e selada pela ressurreição de Cristo no 3º dia. Para a igreja militante, esta revelação deve ser fonte de incomparável consolação e esperança. Em meio às tribulações desta vida, as perseguições que enfrentamos por causa do Evangelho, as lágrimas que derramamos diante dos túmulos de nossos entes queridos, ressoa em nossos corações a certeza abençoada de que a última trombeta soará. Ela nos lembra que nossa cidadania não é desta terra, que somos peregrinos caminhando em direção à pátria celestial, que nossa esperança não se fundamenta nas coisas temporais, mas na promessa inabalável daquele que não pode mentir. Esta esperança não nos torna negligentes com as responsabilidades terrenas, mas nos capacita a viver com uma perspectiva eterna, sabendo que nosso trabalho no Senhor nunca é em vão. A última trombeta também nos convoca a uma vida de santidade e vigilância espiritual. Se verdadeiramente cremos que Jesus pode voltar a qualquer momento, como não viveríamos em constante preparação? Como não buscaríamos purificar nossos corações de toda a contaminação da carne e do espírito? Como não nos dedicaríamos com renovado fervor à evangelização dos perdidos, sabendo que o tempo da graça pode terminar com o soar dessa trombeta gloriosa? A iminência do arrebatamento deve nos motivar a uma vida cristã autêntica, caracterizada pela piedade, pelo amor fraternal e pelo zelo missionário, pois sabemos que em breve estaremos diante do tribunal de Cristo para prestar contas de nossas obras. Assim, quando contemplamos o mistério da última trombeta revelado por Paulo aos Coríntios, nossos corações se enchem de adoração e expectativa. Não sabemos o dia nem a hora, mas sabemos que ela soará, e quando isso acontecer, toda lágrima será enxugada, toda dor cessará. Toda injustiça será corrigida e estaremos para sempre com o Senhor na glória indescritível do seu reino eterno. Que revelação poderosa acabamos de contemplar. Se o Espírito Santo está tocando seu coração através desta palavra, compartilhe nos comentários o que mais impactou você sobre este mistério de Paulo. E se ainda não se inscreveu, faça isso agora para continuar esta jornada profética conosco. Vamos agora ao segundo texto sagrado, onde Paulo revela mais detalhes sobre este momento glorioso que se aproxima. 1 Tessalonicenses 4, 16, 17.
Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Em uma tarde qualquer de primavera, quando as flores desabrochavam nos campos da Macedônia e o vento suave trazia consigo o aroma da esperança, Paulo tomou sua pena e, sob a inspiração divina do Espírito Santo, escreveu palavras que atravessariam séculos e consolariam milhões de corações enlutados. Aos Tessalonicenses, igreja jovem mas fervorosa em sua fé, o apóstolo direcionou uma revelação extraordinária sobre a segunda vinda de Cristo, dissipando as sombras da ignorância que pairavam sobre o destino dos mortos em Cristo e iluminando com luz celestial o caminho da esperança cristã. A preocupação dos Tessalonicenses era genuína e compreensível. O que aconteceria com seus irmãos que já haviam partido desta vida? Estariam eles em desvantagem quando Cristo voltasse para estabelecer seu reino? Paulo, com a ternura pastoral de um pai e a autoridade espiritual de um apóstolo, esclarece que os mortos em Cristo não apenas participarão da glória futura, mas terão precedência na ordem dos eventos escatológicos. Esta revelação não era produto de especulação humana ou raciocínio teológico, mas vinha diretamente do próprio Senhor Jesus, constituindo uma palavra profética de suprema autoridade e confiabilidade. O cenário descrito por Paulo transcende qualquer evento que a humanidade já presenciou na história. Quando o Senhor Jesus descer do céu, sua vinda será acompanhada de 3 elementos sonoros que anunciarão a chegada do Rei dos Reis: o alarido, a voz do arcanjo e a trombeta de Deus. Cada um desses elementos carrega significado teológico profundo e representa aspectos distintos da majestade e autoridade de Cristo. O alarido sugere um grito de comando, uma ordem real que não pode ser desobedecida nem resistida. É a voz daquele que tem toda a autoridade nos céus e na terra, que um dia ordenou às ondas do mar que se acalmassem e elas obedeceram, que chamou Lázaro do túmulo e ele ressuscitou. Este mesmo poder autoritativo ressoará pelos céus e pela terra, convocando os seus para a reunião eterna. A voz do arcanjo adiciona uma dimensão celestial ao evento, lembrando-nos de que o arrebatamento não é apenas um fenômeno terreno, mas um evento cósmico que envolve as hostes angelicais. O arcanjo, esse ser celestial de alta hierarquia que serve diante do trono de Deus, empresta sua voz ao momento supremo da história da igreja. Tradicionalmente identificado com Miguel, o príncipe que luta pelo povo de Deus, sua participação no arrebatamento simboliza a vitória definitiva sobre as forças das trevas e a escolta celestial que acompanhará os santos em sua jornada para a glória. Não estaremos sozinhos naquele momento glorioso, mas seremos acompanhados por uma multidão incontável de seres angelicais que se regozijarão conosco na consumação da redenção. A trombeta de Deus representa o instrumento divino par excellence para convocações solenes e anúncios de suprema importância. Ao longo das Escrituras, as trombetas marcaram momentos decisivos na história do povo de Deus. A promulgação da lei no Sinai, a queda das muralhas de Jericó, a coroação de reis, as convocações para as festas sagradas. A trombeta de Deus, que soará no arrebatamento, será a mais gloriosa de todas. O instrumento celestial que marcará o fim da era da igreja militante e o início da igreja triunfante. Seu som penetrará não apenas os ouvidos físicos, mas reverberará nas dimensões espirituais, despertando os mortos e transformando os vivos numa sinfonia de ressurreição que ecoará por toda a eternidade. O primeiro evento a ocorrer será a ressurreição dos mortos em Cristo. Paulo é específico ao dizer que eles ressuscitarão primeiro, estabelecendo uma ordem cronológica que demonstra a preocupação de Deus com aqueles que partiram na fé.
estes não são esquecidos nem negligenciados, mas são honrados com a precedência na gloriosa ressurreição. Seus corpos, que podem ter sido reduzidos a pó há séculos, que podem ter sido perdidos nos oceanos ou consumidos pelo fogo, serão reconstituídos pelo poder criador de Deus num corpo espiritual, incorruptível e adequado para a vida eterna. Esta ressurreição não será meramente uma reanimação de cadáveres, mas uma recriação gloriosa, que excederá em muito a perfeição que Adão possuía no Éden. Imediatamente após a ressurreição dos mortos em Cristo, aqueles que ainda estiverem vivos naquele momento glorioso serão arrebatados juntamente com eles nas nuvens. O termo arrebatar no original grego é harpazo, que indica uma ação súbita, irresistível e sobrenatural. Não haverá tempo para preparativos de última hora. Não haverá oportunidade para arrependimentos tardios. Será um ato instantâneo de Deus que levará sua igreja para fora deste mundo antes que as tribulações finais se abatam sobre a terra. As nuvens mencionadas não são necessariamente as nuvens meteorológicas que conhecemos, mas podem representar a glória Shequina de Deus, aquela presença luminosa que acompanhou Israel no deserto e encheu o templo de Salomão. O destino deste arrebatamento é o encontro com o Senhor nos ares. A expressão nos ares sugere uma região intermediária entre a terra e o céu, um lugar de encontro onde Cristo receberá sua igreja. Este encontro será o cumprimento de todas as promessas de Cristo sobre sua segunda vinda, o momento em que veremos face a face aquele que amamos sem ter visto. Será a realização da oração sacerdotal de Jesus, quando pediu ao Pai que aqueles que Ele lhe havia dado estivessem com Ele onde Ele estivesse, para que vissem sua glória. Naquele momento extraordinário, cessarão todas as lágrimas, todas as dores, todas as separações, pois estaremos reunidos com nosso Senhor e Salvador numa comunhão que jamais será interrompida. Promessa, assim estaremos sempre com o Senhor. Encerra este texto com uma nota de eternidade e que deve fazer transbordar de alegria o coração de todo verdadeiro cristão. A palavra sempre no grego original indica não apenas continuidade temporal, mas uma qualidade de existência que transcende o tempo tal como o conhecemos. Estaremos com Cristo não apenas por muito tempo, mas numa dimensão eterna, onde a comunhão com Ele será a essência de nossa existência glorificada. Não mais o conheceremos pela fé, mas pela visão. Não mais o serviremos em fraqueza, mas em poder. Não mais o amaremos com amor imperfeito, mas com a perfeição do amor celestial. Esta revelação paulina sobre o arrebatamento deve ser fonte de consolação mútua entre os irmãos, como o próprio apóstolo recomenda. Quando enfrentamos a dor da separação pela morte, quando nossos corações se partem diante da perda de entes queridos, quando as circunstâncias desta vida nos fazem suspirar pela pátria celestial, devemos consolar uns aos outros com estas palavras. Elas nos lembram que nossa esperança não é vazia, que nossa fé não é em vão, que aqueles que partiram em Cristo não se foram para sempre, mas apenas foram adiante para nos preparar o caminho. Em breve, muito em breve, soará a trombeta de Deus e estaremos todos reunidos na presença do Senhor para nunca mais nos separarmos. Glória a Deus por essa esperança bendita que Paulo nos revelou. Se essa verdade sobre o arrebatamento está aquecendo seu coração, deixe seu like e comente Maranata, o Senhor vem. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir sobre nossa esperança em Cristo. Agora vamos às palavras do próprio Jesus sobre sua vinda gloriosa. Mateus 24, 30, 31. E então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. E todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem, vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus.
nas páginas proféticas do Evangelho segundo Mateus, onde as palavras de Jesus ecoam com a autoridade do Verbo eterno feito carne, encontramos uma das mais solenes e majestosas descrições da segunda vinda do Filho do Homem. Sentado no Monte das Oliveiras, com Jerusalém estendida aos seus pés como um tapete de pedra e história, o Senhor Jesus revela aos seus discípulos os sinais que precederão sua vinda gloriosa, pintando com cores proféticas um quadro que fará tremer a terra e os céus. Este não é um retorno silencioso ou discreto, mas uma manifestação cósmica que será vista por todos os habitantes da terra, desde o Oriente até o Ocidente, mais brilhante que o relâmpago que corta os céus numa noite tempestuosa. O sinal do Filho do Homem aparecendo no céu representa um fenômeno sobrenatural que transcenderá todas as experiências humanas anteriores. Não se trata de um sinal astronômico comum ou de uma configuração planetária inusual, mas de uma manifestação gloriosa da presença divina, que será inequivocamente reconhecida como a assinatura do próprio Deus nos céus. Este sinal poderá ser a própria cruz luminosa, símbolo eterno da redenção, aparecendo nas alturas celestiais como um farol de justiça e juízo. Ou talvez seja uma manifestação da glória Shequina, aquela luz indescritível que acompanhou o povo de Israel no deserto e que agora retorna para anunciar a volta do Rei prometido. Qualquer que seja a sua natureza específica, este sinal será inconfundível, causando terror aos ímpios e consolação indizível aos justos. A reação das tribos da terra ao avistarem este sinal será de lamentação profunda, um choro coletivo que reverberará de um extremo ao outro do planeta. Esta lamentação não será apenas de tristeza, mas de reconhecimento tardio e arrependimento desesperado. Aqueles que rejeitaram o Evangelho da Graça, que endureceram seus corações contra os apelos do Espírito Santo, que perseguiram os santos e zombaram das coisas sagradas, subitamente compreenderão a magnitude de seu erro. Será o cumprimento da profecia de Zacarias, que diz que olharão para aquele a quem traspassaram e pranteá-lo-ão como quem pranteia por um unigênito. O pranto será universal, porque todos reconhecerão que o Jesus que eles rejeitaram era verdadeiramente o Filho de Deus, o Messias prometido, o juiz de toda a terra. A vinda do Filho do Homem sobre as nuvens do céu evoca imagens bíblicas profundas que atravessam todo o Antigo Testamento. Daniel havia visto em visão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu para receber do Ancião de Dias um reino eterno que nunca seria destruído. Estas nuvens não são meramente fenômenos meteorológicos, mas representam a glória de Deus, o veículo divino sobre o qual o Todo-Poderoso manifesta sua presença. Quando Jesus vier sobre as nuvens, ele estará vindo investido de toda a majestade divina, cercado pela glória que é sua por direito desde a eternidade, mas que havia sido velada durante os dias de sua humilhação na terra. O poder e a grande glória que acompanharão esta manifestação serão evidências irrefutáveis de sua divindade e autoridade suprema. O poder mencionado não é apenas força ou energia, mas a capacidade soberana de executar juízo e estabelecer justiça em toda a terra. É o poder que criou o universo com uma palavra, que ressuscitou mortos e que quebrantará todos os reinos da terra como ferro despedaça o barro. A grande glória será a manifestação visível de sua natureza divina. Aquela glória que ele teve com o Pai antes que o mundo existisse, agora revelada em toda a sua plenitude, para que toda criatura reconheça que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Os anjos que o acompanharão nesta vinda gloriosa não serão meros observadores, mas participantes ativos na execução dos propósitos divinos. Estes seres celestiais, que desde a eternidade servem diante do trono de Deus e fazem sua vontade, terão o privilégio supremo de acompanhar seu Senhor na sua segunda vinda.
Eles virão não apenas como escolta real, mas como agentes executores da vontade divina, prontos para cumprir as ordens do Rei dos Reis. A presença destes exércitos celestiais dará uma dimensão cósmica ao evento, lembrando-nos de que a segunda vinda de Cristo não é apenas um acontecimento terreno, mas uma manifestação de toda a majestade celestial. O rijo clamor de trombeta que acompanhará esta vinda será diferente de qualquer som já ouvido na terra. Não será o som de instrumentos musicais humanos, mas a própria voz de Deus reverberando através dos céus como uma trombeta celestial. Este som penetrará não apenas os ouvidos físicos, mas chegará até as profundezas da alma humana, despertando tanto os mortos quanto os vivos para a realidade da presença divina. Será um som que causará terror aos ímpios e alegria incontível aos justos. Um som que marcará o fim de uma era e o início de outra. O som que anunciará a instauração definitiva do reino de Deus na terra. A missão dos anjos será ajuntar os escolhidos de Deus desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Esta coleta dos eleitos será universal e completa, não deixando nenhum dos filhos de Deus dispersos pela terra. Os quatro ventos representam todas as direções e regiões da terra, indicando que não importa onde os escolhidos estejam, nas grandes cidades ou nos desertos mais remotos, nas ilhas distantes ou nas montanhas mais altas, todos serão encontrados e reunidos. A expressão de uma a outra extremidade dos céus sugere não apenas uma coleta geográfica, mas também dimensional, incluindo aqueles que já partiram desta vida e aguardam a ressurreição. Este ajuntamento dos escolhidos será o cumprimento de todas as promessas divinas sobre a preservação e glorificação dos santos. Desde Abraão, a quem foi prometido que sua descendência seria como as estrelas do céu em multidão, até a visão apocalíptica de uma multidão incontável de todas as nações, tribos, povos e línguas. Este momento representará a consumação do plano salvífico de Deus. Os anjos executarão esta missão com precisão divina, pois conhecem cada um dos eleitos pelo nome, já que seus nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro desde a fundação do mundo. Para a igreja militante, esta descrição da segunda vinda de Cristo deve gerar uma expectativa santa e uma preparação diligente, sabendo que Jesus voltará em poder e grande glória para julgar os vivos e os mortos. Como não buscaríamos viver em santidade e piedade? Como não nos dedicaríamos com renovado fervor à evangelização dos perdidos, sabendo que em breve as oportunidades de salvação chegarão ao fim? Como não purificaríamos nossos corações de toda a contaminação do mundo, desejando ser encontrados por Ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis? A certeza da segunda vinda também deve nos consolar em meio às tribulações desta vida. Quando enfrentamos perseguições por causa da justiça, quando vemos a iniquidade se multiplicar e o amor de muitos esfriar, quando contemplamos um mundo que parece caminhar cada vez mais longe de Deus, podemos erguer nossas cabeças porque nossa redenção se aproxima. O mesmo Jesus que foi crucificado, que ressuscitou ao terceiro dia, que subiu aos céus, este mesmo Jesus virá da maneira como subiu e estabelecerá seu reino de justiça e paz por 1000 anos, e depois para toda a eternidade. Que descrição majestosa da volta do nosso Senhor! Se você pode visualizar Jesus vindo em poder e grande glória, declare nos comentários: "Vem, Senhor Jesus", e deixe seu like. Não esqueça de comentar, para que outros também se preparem para este dia glorioso. Agora chegamos ao clímax profético, a 7ª trombeta do Apocalipse de João. Apocalipse 11:15. E tocou o 7º anjo a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes, que diziam: Os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo o sempre. No coração pulsante do Apocalipse de João,
onde visões celestiais se entrelaçam com realidades espirituais e onde o véu entre o tempo e a eternidade se torna transparente, ressoa uma declaração que fará ecoar pelos séculos dos séculos a vitória definitiva do Cordeiro de Deus, quando o sétimo anjo levou aos lábios sua trombeta sagrada e dela extraiu o som que marcaria o clímax de toda a história humana. Os céus se encheram de vozes que proclamaram uma verdade que estava guardada nos conselhos eternos de Deus desde antes da fundação do mundo. Os reinos desta terra, que por milênios estiveram sob o domínio das trevas e da corrupção, finalmente retornaram ao seu legítimo proprietário. A sétima trombeta não é apenas mais um instrumento musical celestial, mas representa o último e definitivo decreto divino sobre os destinos da humanidade. Ela surge após uma série de 6 trombetas que trouxeram juízos progressivos sobre a terra, cada uma mais severa que a anterior, como ondas sucessivas da ira divina, quebrando-se sobre um mundo rebelde e impenitente. Mas esta sétima trombeta é diferente. Ela não anuncia juízo, mas vitória. Não proclama destruição, mas restauração. Não declara fim, mas um novo começo glorioso. É a trombeta da consumação, o instrumento celestial que marca a transição definitiva do reino das trevas para o reino da luz. As grandes vozes que se ouvem no céu não são vozes humanas, mas as vozes dos seres celestiais que desde a eternidade habitam na presença de Deus e conhecem os mistérios de seus propósitos eternos. Estas vozes podem incluir as dos serafins que clamam continuamente: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, dos querubins que guardam a santidade divina, dos 24 anciãos que representam o povo de Deus de todas as épocas, e das miríades de anjos que servem diante do trono. Quando estas vozes se unem em coro para proclamar a transferência dos reinos terrestres, elas estão ecoando uma decisão que foi tomada na eternidade passada e que agora se torna realidade histórica. A declaração "Os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo" revela uma verdade teológica profunda sobre a natureza do domínio divino sobre a criação. Estes reinos nunca deixaram de pertencer a Deus em termos de propriedade absoluta, pois do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. No entanto, desde a rebelião de Satanás e a queda do homem no Éden, estes reinos estiveram sob a influência e controle do príncipe deste mundo, operando em rebelião contra os propósitos divinos e promovendo sistemas que contradizem a justiça e a santidade de Deus. Agora, com o soar da sétima trombeta, esta usurpação chega ao fim, e Cristo assume o controle direto e visível sobre todos os domínios terrestres. A expressão Nosso Senhor e do seu Cristo revela a unidade perfeita entre o Pai e o Filho na obra da redenção e no estabelecimento do reino eterno. O Pai, que desde a eternidade planejou a salvação do mundo, e o Filho, que executou este plano através de sua encarnação, morte e ressurreição, agora compartilham juntos a glória de ver todos os reinos da terra submetidos à sua autoridade. Esta não é uma divisão de poder, mas uma demonstração da unidade da Trindade Santa, onde o Pai glorifica o Filho e o Filho glorifica o Pai, numa dança eterna de amor e majestade. O reino que Cristo estabelecerá não será temporário ou sujeito às vicissitudes que caracterizam os reinos humanos. A promessa, e ele reinará para todo o sempre, aponta para a natureza eterna e imutável do domínio messiânico. Diferentemente dos impérios que surgiram e desapareceram ao longo da história, Babilônia, Pérsia, Grécia, Roma, o reino de Cristo não conhecerá declínio, não enfrentará rebeliões vitoriosas, não será substituído por outro. É o reino que Daniel viu em visão, descrito como uma pedra cortada sem auxílio de mãos, que se tornaria uma grande montanha e encheria toda a terra. Esta eternidade do reino de Cristo tem implicações profundas para todos os aspectos da existência.
Significa que a justiça finalmente triunfará sobre a injustiça de forma permanente, que a verdade prevalecerá sobre a mentira sem possibilidade de reversão, que o amor divino estabelecerá sua hegemonia sobre o ódio e a malícia para sempre. Significa que não haverá mais guerras, pois o príncipe da paz governará com cetro de ferro. Não haverá mais fome, pois o pão da vida saciará todos os famintos. Não haverá mais morte, pois aquele que ressuscitou dentre os mortos abolirá para sempre a morte. O estabelecimento deste reino eterno também representa a vindication, final de todos os santos que sofreram ao longo da história por causa da justiça. Aqueles que foram martirizados por sua fé, que enfrentaram perseguições cruéis, que perderam tudo por amor ao Evangelho, finalmente verão a vitória completa daquele por quem sofreram. Suas lágrimas serão enxugadas, suas feridas serão curadas, sua fidelidade será recompensada com uma herança incorruptível, incontaminável e imarcessível. O reino eterno de Cristo será a resposta definitiva a todas as orações dos santos. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Para a igreja que milita na terra neste momento, a proclamação da sétima trombeta deve ser fonte de coragem inabalável e esperança inquebrantável. Quando vemos a injustiça aparentemente triunfar, quando contemplamos a impiedade se multiplicar como erva daninha, quando nossos corações se entristecem diante da corrupção moral e espiritual que caracteriza nossos dias, devemos lembrar que a sétima trombeta soará. Ela nos assegura que a história humana não é um ciclo sem fim de ascensão e queda de civilizações, mas uma narrativa linear que caminha inexoravelmente para o estabelecimento definitivo do reino de Deus. Esta esperança deve nos motivar à perseverança na fé e à fidelidade na obra do Senhor, sabendo que nosso Rei voltará para estabelecer seu reino eterno. Devemos trabalhar com diligência renovada na extensão de seu reino espiritual através da pregação do Evangelho. Cada alma que se converte, cada vida que é transformada pelo poder de Cristo, cada injustiça que combatemos em nome da verdade, cada ato de misericórdia que praticamos em amor ao próximo, tudo isso contribui para a preparação da terra para a vinda do reino eterno. A sétima trombeta também nos chama ao arrependimento e à santificação. Se verdadeiramente cremos que Cristo reinará para todo o sempre, como não buscaríamos conformar nossas vidas aos padrões do seu reino? Como não procuraríamos purificar nossos corações de toda a contaminação do pecado, sabendo que em breve estaremos na presença daquele cujos olhos são tão puros que não podem ver o mal? A santidade não é opcional para os cidadãos do reino eterno. É a própria atmosfera que respirarão por toda a eternidade na presença do Santo dos Santos. Amados irmãos, chegamos ao final desta jornada profunda pelas Escrituras que revelam o mistério da última trombeta. Que revelação gloriosa o Senhor nos concedeu hoje. Vimos, através dos olhos de Paulo, o mistério da transformação instantânea. Contemplamos a promessa consoladora do arrebatamento aos Tessalonicenses. Ouvimos das próprias palavras de Jesus a descrição de sua vinda majestosa. E testemunhamos no Apocalipse de João o soar da sétima trombeta que estabelecerá o reino eterno. Essas não são apenas palavras antigas escritas em pergaminhos empoeirados. São promessas vivas, garantias celestiais, esperança inabalável para todos nós que fomos lavados no sangue do Cordeiro. A última trombeta soará, meus irmãos. Cristo voltará em poder e grande glória. Os mortos em Cristo ressuscitarão incorruptíveis. Nós, os que estivermos vivos, seremos transformados num abrir e fechar de olhos. Os reinos deste mundo se tornarão de nosso Senhor e do seu Cristo. Que esta verdade não permaneça apenas em nossa mente, mas desça ao nosso coração e transforme nossa maneira de viver. Se sabemos que Jesus pode voltar a qualquer momento, como não viveríamos em santidade?
Se cremos que em breve estaremos na presença do Rei dos Reis, como não purificaríamos nossos corações de toda a contaminação? Se aguardamos a bendita esperança, como não compartilharíamos o Evangelho com urgência renovada? Levante-se hoje com uma nova perspectiva. Viva cada dia como se fosse o último antes do soar da trombeta. Ame mais profundamente, sirva mais fielmente, ore mais fervorosamente, evangeliza mais corajosamente, pois em breve, muito em breve, ouviremos aquele som celestial que mudará tudo para sempre. Enquanto aguardamos, não esqueça de que sua vida é um testemunho vivo da esperança que há em você. Seja luz neste mundo de trevas, seja sal que preserve e tempere, seja uma voz profética que anuncia: Ele vem, Jesus vem, Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Que assim seja. Se esta mensagem abençoou sua vida, não guarde só para você. Explore nossos outros vídeos sobre profecias bíblicas, estudos escatológicos e preparação espiritual para os últimos tempos. Compartilhe este conteúdo com familiares, amigos, irmãos da igreja. Todos precisam ouvir sobre nossa esperança bendita. Juntos vamos preparar o caminho do Senhor e aguardar vigilantes o som da última trombeta. A vitória é certa, a volta é garantida, a glória nos aguarda.